E aí, segundão, vamos mais uma aula, uma videoaula de história. A temática continua em cima do texto sobre República, né? República Velha. E é muito importante da gente falar, né? Nós estamos falando e sempre relembrando e falando sobre os coronéis. Por quê? Foi uma fase muito importante no Brasil essa questão do coronelismo. Isso cai todo ano nas questões de Enem. Porque eles falam, os coronéis, quais os principais acontecimentos da República Oligárquica? Estava centrada em cima de quê? Oligarquia, né? Governo de poucos. República do Café com Leite, Minas e São Paulo. Já é um grande acontecimento porque havia manipulações. Qual é o objetivo dessa aula? Identificar as demandas dos novos grupos sociais que assumiram o protagonismo político no Brasil. Porque a gente vem saindo de império para a república. Nós queríamos o quê? Se nós não estávamos satisfeitos, eles não estavam satisfeitos com o império, e houve a república, o golpe para a república, era para modificar, transformar, certo? Não. O que eles queriam? Eles queriam continuar ganhando, sendo que ganhando mais. Por quê? Porque a monarquia, o império, cobrava taxas altíssimas de impostos. Parte do quinhão, do dinheiro deles, iam para sustentar Portugal. E quando houve a república, né, essa mudança, essa transformação, o povo achava que iria mudar, que assim eles iam conseguir adquirir alguns bens e transformar. Não era bem assim. Por que a importância dos coronéis, né, para a república? Porque os coronéis eram o quê? Detentores de grandes terras, das grandes terras, da parte agrária. E eles tinham o poder de cabresto sobre a população daquela cidade, daquele estado. Então a gente tem que analisar a realidade social e econômica dessa capital federal, relacionando-as com as revoltas. Por quê? Nós não falamos da revolta da vacina? Nós não falamos da revolta da chibata? Por que elas estão correlacionadas? Porque são revoltas. Foram revoltas do povo contra o poder. Poder que eram colocados, muitas das vezes, pelos coronéis nos seus estados. Eles manipulavam os votos e colocavam os seus dentro do poder para que eles obtivessem muito mais terras e dinheiro. Aí eu falo, o coronelismo foi um fenômeno político da Primeira República, que a gente pode se colocar de 1889 até 1930. Tinha como das suas principais características o controle de quê? Do voto. O que limitava, portanto, o exercício da cidadania. Se você tinha o controle do voto, o cidadão não poderia votar naquele que ele mais gostava, mais queria. O que acontecia? Permanecia os detentores do poder no seu local onde os coronéis os colocavam. Isso era os deputados federais e os deputados estaduais. A prática sempre era vinculada à estrutura social. Então aquela estrutura social não poderia mudar. Eles tinham que continuar no controle. Para isso eles tinham controle da polícia, do exército. A polícia local era controlada pelos coronéis.
Então, o que os coronéis faziam, mandavam, manipulavam ou até matavam aqueles que queriam ser arredio a esse núcleo social do poder local, morriam. O poder privado, na verdade, que foi visto, era desmensurado da colônia. Ou seja, a colônia permanecia no controle, certo? A colônia sempre foi o quê? O império. Quando passou para a república, continuou a ser vinculada. Não mudou nada, a não ser o nome e as pessoas que estavam insatisfeitas e passaram a ficar satisfeitas. Embora não se possa afirmar que todo fazendeiro, tá, ou todo comerciante era um coronel, também é impossível desvincular. Ou seja, eles não eram um coronel, mas estavam vinculados a um coronel, mesmo sendo só um comerciante. Os barões do café sucederam aos senhores de engenho. Os trabalhadores livres aos de escravos? Não, eles continuavam sendo escravos, mesmo sendo trabalhadores. Deixaram de ser escravos para ser trabalhadores, mas continuaram sendo escravos, porque eram manipulados pelos grandes coronéis. Ou seja, continuou sendo submetido ao quê? A um poder individual. Cada coronel tinha seu trabalhador, que era um escravo. Permanecia o mesmo sistema. Escravo, império, trabalhador, colônia e, obviamente, república, e os dois ambos eram escravos. Eles eram privados de direitos, isolados dos centros urbanos, né? Permanecia sobre o mundo, tá? Do padrão do grande poderoso, de todo grande poderoso da região. Tinha a polícia a favor de quem? Do coronel, não dos trabalhadores. O chefe político herdara as estruturas do mandoísmo. O mandoísmo era o quê? Não eram os coronéis que mandavam? A polícia estava vinculada aos coronéis. Fazia aquilo que os coronéis queriam que fosse feito. Ou seja, mesma coisa. As pessoas sempre viveram os poderes dos poderosos. Por isso que a gente, quando fala em sociologia, fala em história, e geograficamente falando, as coisas modificaram só a terminologia. Termo usado, né? Casta, camadas, né? Camadas de poderes. Então, como é que a gente consegue transformar isso? Sempre tentando modificar e transformar com a cultura e com o foco, né? Então, essa subordinação da polícia fazia com que as pessoas tivessem medo. Por quê? As pessoas temerosas, medo de serem mortas, ou medo que um da sua família fosse morta, eles faziam aquilo que os coronéis e o que a polícia queria. Os interesses sempre foram dos mandatários. Sempre foram dos mandatários. Enfim, essa é uma parte que eu estou passando para vocês, né, da questão dos principais acontecimentos da República. Tá? Na próxima aula, a gente vai passar mais alguma coisinha sobre os principais acontecimentos da República Oligárquica. Tá bom?
Me dá só um minutinho. Então, Segundão, aqui eu coloquei para vocês o seguinte. Vamos lá. Semana do dia 5 de junho, tá? Vídeo aula. As páginas do livro de 11 a 22 são exercícios, tá? São práticas de exercício, que é de suma importância que vocês façam. Para quê? Para que vocês amadureçam aquilo que já foi dado, tá? E a gente vai dar continuidade à temática. Aí o tema são coronéis e os principais acontecimentos da República Oligárquica. Objetivo de identificar, né, a demanda dos novos grupos sociais, compreender o processo de construção de uma identidade nacional, analisar a realidade social e falar da República Velha, do coronelismo, fenômeno político da Primeira República, né? Falar também do poder privado, né? Ou seja, dos coronéis. Falar do fazendeiro, que nem sempre era um coronel, mas era muito próximo do coronel, tanto os fazendeiros como os comerciantes. Os barões do café, que sucederam os senhores do engenho, que viraram os barões, os grandes detentores de terra, né? Da população que era privada dos direitos, isolados dos centros urbanos e permanecia sobre o mundo do padrão do Todo-Poderoso. O chefe político que herdara a estrutura do mandonismo. E, é claro, dos chefes da política estadual e federal que tinham os mesmos interesses dos mandatários, obviamente, permanecer no cargo. Vamos lá? Até a próxima semana, Segundão. Vamos lá, dá um ok lá, fala comigo, como é que vocês estão? Tô com saudade. Um abraço forte, um beijo no coração de vocês.